Wagner Morador está aqui com a bancada coletiva, um projeto novo que surpreendeu o eleitor e deu prova de que futuramente poderá ser um grande crescimento da consciência política do Estado. Eu acho que elas chegaram a ganhar, mas não levaram. A gente vai conversar um pouco aqui para saber como surgiu essa ideia da bancada coletiva em Manaus, que é uma novidade. É isso. Oi, gente, valeu pelo espaço, valeu, Mário. Sou Michele Andrews, sou produtora cultural, fiz parte da candidatura coletiva que se chamou Bancada Coletiva, agora nas eleições de 2020, composta por 5 mulheres do Partido Socialismo e Liberdade. Estou aqui com a Nicole também, e a gente fez uma política da vida real mais dividida coletivamente. A gente também não comprou voto, é bom sempre reforçar isso. A gente foi a 5ª candidatura mais votada em Manaus, mas infelizmente a gente não conseguiu ocupar uma cadeira. Mas o que é legal reforçar é que esses votos não foram comprados, né? A gente fez uma política bem diferenciada. E veio para ficar essa ideia da bancada coletiva? Sim, a bancada, a ideia de candidatura coletiva foi uma ideia que veio para ficar, e com os resultados positivos que nós tivemos após as eleições, assim, ficou muito nítido para a gente que as pessoas gostaram da ideia, assumiram o papel de protagonista também nessa história e que estão se juntando os amigos, a família, para engajar politicamente, para formar seus coletivos, para falar de política na casa e na vizinhança. E esse foi um dos saldos mais positivos da bancada, foi despertar nas pessoas essa pertença do ser político. E as pessoas ficaram assim muito, muito motivadas politicamente quando descobriram a possibilidade de existir uma bancada coletiva. Durante as campanhas de rua, nós recebemos muitos apoios, outros candidatos conversaram conosco, e ficou muito claro pra gente que a gente foi o despertar dessa nova forma de fazer política. Isso pra gente é muito bonito, é muito legal, e foi um saldo assim incrível pra gente nessas eleições. Você acha que o eleitor conservador, que está mais pro lado conservador, ele aceita esse tipo de proposta política? Uma bancada coletiva? Aceita. A partir do momento que a gente cria campo político para conversar, mostrar as propostas. Porque o que a gente quer? É o bem viver da cidade. Então a gente fala de segurança, a gente fala da mãe, a gente fala da cultura, a gente fala de iluminação. Então são tudo pautas que a sociedade quer no geral, independente de ser de esquerda, de direita, conservador ou não. Agora sim, a gente leva algumas bandeiras de lutas que talvez para grupos conservadores a gente precisaria de mais tempo para conversar, tipo pautas LGBTs, pautas de negritude. Mas eu acho que sim, há uma abertura para dialogar com todo mundo. Nós tivemos votos de evangélico, de gente de axé, gente que ia votar em outro prefeito que era de direita e que votou na gente porque leu uma proposta lá que gostou, que fazia parte do pensamento dele. Votaram no atual presidente que a gente tem, foram fazer campanha, não só votaram, como fizeram campanha. Então, a bancada, ela trouxe esse despertar, inclusive, nessas pessoas que são de direita, são pessoas que são conservadoras, e como Michele falou, é uma questão de tempo para chegar nessas pessoas, assim, esse tipo de debate, essas pautas, na defesa dessas pautas. O que faltou para atingir o objetivo principal, que era a eleição? O que faltou? Um apoio institucional mais forte do nosso partido, né? E agora a gente entendeu isso, né? E a gente vai fazer um processo de ocupação partidária, porque na cidade de Manaus, o PSOL ainda é o partido que melhor nos acolhe, né, Nicole? Então, a gente vai agora fazer uma ocupação política do PSOL para a gente poder chegar ao coeficiente, né, que a gente precisa. Você já fazia o trabalho de base junta? Nós se conheceram agora no momento. A gente tem um trabalho na cidade de anos, né? Cada uma de nós tem uma história de militância no movimento social ou de movimento comunitário. Mas separados. E isso, a gente se juntava nos grandes atos. A gente organizava junto o 8M, organizamos juntas o Ele Não.
estávamos organizando juntas uma ocupação política de pessoas negras e mulheres na política institucional. Então, a gente sempre esteve juntas nos nossos processos de militância. A gente sempre teve um propósito, né? E o propósito era a defesa dos direitos do povo. Então, a gente sempre esteve juntas. E aí, a gente decidiu que era hora de trazer essa inovação, de pensar novas formas de fazer política. Não dava mais para fazer a política que a gente tem, que é uma política violenta com mulheres, que é uma política que não aceita novas pautas, que é uma política que olha estranho para pessoas negras, para a juventude. Então, a gente precisava de outra forma e nos juntamos, vimos que daria muito certo e deu muito certo. Para a gente deu muito certo esse processo. E aí, nos próximos anos, tudo indica que a gente vai ter grandes desafios, mas também muitos avanços, né, em termos políticos, em termos de conseguir mais pessoas para esse processo. Vocês acham que, após o processo da eleição de 2020, onde tem um crescimento da Manu, né, onde está vendo o crescimento da Marília, em Recife, e grandes nomes da esquerda, por exemplo, não representam mais tanto assim consistência no processo eleitoral. Vocês acham que surge uma nova esquerda após 2020? Eu falaria de renovação, sim, de um novo gás, que entende, não só porque assim, os partidos de esquerda têm suas metodologias, encontraram suas metodologias, mas tem uma chavinha ali que precisa ser virada, que é a linguagem. Então, se você não tem uma linguagem, você não dá para fazer um fly para todo mundo. Tem que fazer um fly para determinado. Eu não consigo falar para idosos e para juventude ao mesmo tempo. Não dá mais isso, passou esse tempo. Você tem que ter um material dedicado à juventude, ter um material dedicado aos idosos. E aí, no meio disso tudo, a gente está falando de sociedade, entendendo os recortes necessários. Então, dá para falar de mulheres, de LGBTs, de negritude, de mulheres negras, mulheres indígenas, mães, entendeu? Então, se você não entende que a sociedade é diversa, você vai continuar ainda fazendo aquela campanha tradicional, que fala que a gente acha chato, que o debate é demorado, que a gente, meu Deus, não entende porque não gosta tanto de política. Não é, Nicole? A gente vê essa renovação, né? As pesquisas trouxeram para a gente que nessas eleições houve sim um avanço de ocupação de mulheres travestis e trans, né, nas câmaras de vereadores por todo o Brasil, mulheres negras eleitas, e isso foi muito bonito, foi muito legal, porque todas eram campanhas que tinham uma linguagem diferente, que era uma linguagem que conquistava as pessoas, que foi uma linguagem que despertou essa pertença política, essa vontade de participar daquilo. O mais bonito nessas eleições foi ver todo mundo se engajando, como se engaja em tantas outras coisas na sua vida, mas que na política não era tão assim. Então, essa esquerda traz esse novo suspiro, né? Esse gás que a gente precisava. O crescimento do bolsonarismo, do processo político brasileiro, ultimamente, teve um crescimento muito grande, começando nas embolsões de miséria e de pobreza. Vocês acham que a política, esse tipo de política nova que você definiu agora, é possível quebrar essa talvez, entre aspas, ilusão que as populações mais pobres têm sobre esse crescimento político de direita do Bolsonaro? Acho que é possível. A gente veio com uma campanha de política da vida real. Não dá para ficar pautando sempre a política pelo ódio, pela mentira, né, que é as fake news. Não dá. Vai chegar uma hora que não vai se sustentar isso. Vai haver ali uma necessidade comum de país que o bolsonarismo não vai conseguir se sustentar. E aí precisa de renovação, tanto nesse campo da direita, quanto no campo da esquerda, uma transformação, outras pessoas ocupando. Você acha que já começou esse processo? Já era uma questão de tempo para as pessoas perceberem que era passageiro e era muito enganoso. E foi muito enganosa toda a campanha, todo aquela vontade de mudar a política, tá se colocando como um herói da pátria, alguém queria tirar todo mundo do sufoco. Então, era uma questão de tempo até que tudo ficasse explícito para as pessoas e as pessoas começassem a perceber no seu dia a dia que a Previdência
ser cortada ou ser diminuída, ia ter impacto na vida dele real, que um corte no orçamento da saúde, da educação, ia ter um impacto na vida dele e do filho dele diretamente. Então as pessoas aos poucos foram vendo que aquilo afetava diretamente a vida delas e que elas não queriam aquilo também. Só que ainda precisa de um tempo, que é um período de trabalho de base, que é um período de sensibilização, porque o distanciamento político ele foi um processo sistemático. A ausência de falar de política, esse não falar de política, ele foi um processo sistemático, muito bem elaborado por esse grupo político que está aí. Então, hoje, a gente não falar de política, a gente não querer saber de política, querer tudo menos política, é proposital. Então, girar essa chave é um processo que não acaba da noite pro dia, é um processo que precisa de muito engajamento das pessoas, e tudo isso que está acontecendo é um momento perfeito para que se consolide cada vez mais, né? Porque para que nas próximas eleições a gente já tenha uma quebra efetiva desse tipo de política que está posta. E aqui na capital a gente teve candidatos que levaram, né, o nome do Bolsonaro como algo assim para ganhar as campanhas, e as urnas responderam que não é por aí. Você se define nesse rótulo de nova esquerda brasileira? Fico à vontade com esse termo. Fico à vontade. Porque a gente tem uma... falando por mim, eu tenho uma referência, respeito todo mundo que veio antes de mim, fez uma construção, mas a gente também precisa teorizar. Então a gente está fazendo isso. Quando veio com candidatura coletiva, quando coloca 5 mulheres, muita gente dizia, mulher não vota em mulher. Negativo, votou. Tem aqui uma perspectiva diferenciada agora, concreta, de dados, entendeu? A gente vai tentar refinar cada vez mais esses dados que a gente tem da urna, e eu fico confortável com esse dizer, sim, que a gente pode ser a nova esquerda. Como é que funcionaria na prática a bancada de vocês? Alguém ia para a Câmara? Seria você ou ela? No caso seria eu. E a decisão seria tomada de grupo, é isso? Horizontal. E quando houvesse racha? Consenso. As bancadas coletivas, elas têm uma estrutura de confiança, né? Inclusive, no último jornal nacional que foi falar de bancadas coletivas, isso foi bem ressaltado, e é legal ressaltar sempre. Para se formar uma bancada coletiva, existe um processo de confiança, e esse processo de confiança, ele perpassa por princípios básicos, que são, assim, indissociáveis, são indispensáveis para poder trabalhar o que a gente quer. Então, a gente tem um acordo de estar ali junto, tem um acordo de manter unidade, e as divergências, durante todo o processo, as divergências elas ocorrem, né? Seja porque Michele não concorda que seja por aqui, que acha que tem que ser por aqui, mas isso tudo é totalmente algo que pode ser colocado numa balança, que pode ser dialogado e levado à frente, não é algo para racha. E aí as pessoas ficavam preocupadas, né? Tá, mas se houver um racha, e se a Michele resolve abandonar, a Michele ter sido colocada como CPF dessa candidatura não foi à toa. Foi escolhido a dedo, a gente organizou, sentou, dialogou, verificou as possibilidades. E se a Michele tivesse algum impedimento jurídico, de saúde, quem iria? Isso tudo foi verificado, né? Então, foi um processo muito bem pensado. As pessoas pensaram... Teve gente que pensou que a gente vinha assim, mas sem muita organização. Mas não, estava tudo encaixado. Todas vocês são casadas? Não, nenhuma. Só eu sou casada. E como é que faz para administrar filho, casa e correr para a rua para fazer política mesmo? Então, tem que fazer parte, né? Se o maridão não fizer parte do trabalho, da política da vida real, porque é dia e de noite, assim, conversando, falando sobre o processo, já acorda com uma ideia, já acorda com... Então, se não fizer parte, fica mais difícil, com certeza. Tem que incluir os filhos, tem que incluir o marido, tem que incluir a mãe, todo mundo incluído ali para poder o projeto dar certo. E em relação às crianças, assim, que foi pra gente, eu acho que o diferencial nessa campanha, que foi inclusive a Lei e a Patrícia, que são mães, né, dentro da bancada, foi não só trazer as crianças para o nosso convívio, mas também adaptar o nosso convívio às crianças, né? Porque a política não é um mundo, não é um espaço para crianças. É inimaginável você ter uma convenção, um lugar em que as crianças estejam correndo no meio de uma discussão. Então, todo o espaço, todas as pessoas, elas foram preparadas para estar também na presença dessas pessoas. E Michele falou perfeitamente. Os companheiros e companheiras de vida aí, eles vão se adequando ali naquela rotina, porque é do almoço, café e jantar falando de política. Todos os crush, todo mundo veio junto. Fez campanha. A estratégia política, vocês caminhavam, faziam comícios,
Reuniões, como é que era hoje? A gente teve que A nossa- adequar tudo, né, em relação à pandemia, né? A nossa estratégia política é, a gente não tem dinheiro, então a gente começou um Quanto ano, vocês gastaram? R$62 mil. De onde veio esse dinheiro? Veio do fundo partidário, fundo partidário e 12% foi de doação espontânea. Mais ou menos R$11 mil por aí. 11 mil. Vocês estão candidatas para a próxima eleição? Todas nós estamos candidatas para a próxima eleição. Deputada estadual. Dessa vez vai. Dessa vez vai. Com Vai. seu apoio. É o próximo passo esse. O próximo passo é esse. Mas vocês já estão em campanha? Já estamos em campanha. Não dá Não pra ver. parou. Não para. Não dá pra parar, não dá pra passar um mês de férias e sair, não dá. Assim, é um processo contínuo, é um processo que exige formação, que exige aperfeiçoamento dos quadros. E agora, né, com tudo que está acontecendo, a pandemia e todas as outras coisas, exige também novas formas de encarar o que tá vindo aí. Então a gente não sabe se vai ter uma terceira onda de Covid, não sabe como vão ser os próximos congressos, encontros com lideranças políticas, que a gente sempre tem nesses encontros com lideranças políticas, não sabe como é que vai ser, mas sabe que nas próximas eleições nós estaremos de novo e que a nossa luta ela nunca e não vai terminar nas eleições. A gente tem um projeto político de ocupação de mulheres, de pessoas negras que está para além das eleições e a gente está muito firme nesse propósito. Com a chegada da direita ao poder, via Bolsonaro, temas como homofobia, racismo, discriminação, xenofobia, vieram muito à tona. Nós tivemos o assassinato de um negro no Carrefour. Como é que vocês avaliam esse momento por que passa o Brasil? No caso, por exemplo, do Carrefour. Não é a primeira vez que acontece isso em espaços públicos que não tem pessoas que são capacitadas, que rotulam pessoas negras como agressivas, enfim. Temos que modificar. Enquanto a gente não sair ocupando como Zumbi do Palmares fez, eu acho que não tem outro caminho. As pessoas têm que começar a votar em outros projetos, outras alternativas. Votar em mais mulheres negras, mais negros, mais LGBTs. Isso vem acontecendo em âmbito de país, né? E só que agora a gente precisa, a gente que está está ocupando o partido, precisa entender que tem que acelerar o metabolismo, senão a gente vai ser devorados em relação a isso. Então, a gente segue combatendo o racismo, o machismo, a misoginia, a LGBTfobia, continuamente, a gente não para. Todas as nossas redes sociais, o nosso ciclo de amizade, são pessoas que não pactuam com o que aconteceu no Carrefour. E isso é muito importante pra gente. O vice-presidente, general Mourão, Sim. declarou que no Brasil não existe racismo. Como é que você recebe o impacto de uma resposta dessa? É doloroso falar, né, de ainda ter que falar que para uma liderança de um país soltar esse tipo de frase, né? A liderança de um país soltar que num país racista como o nosso, em que pessoas, que a cada 23 minutos morre uma pessoa negra, é violento, né? As pessoas dizem, é muito radical as manifestações que têm ocorrido. Radical e violento é o que fazem com a gente diariamente. Uma frase dessa é inadmissível. O nosso país, ele não tem uma política afirmativa que realmente cuide da vida dessas pessoas, é inadmissível. A gente ainda está num processo muito lento de quebra desse sistema que é racista. Me parece que é proposital, porque essas pessoas sabem dos anos que a gente teve de escravidão, dos anos que a gente teve de negação do nosso ser enquanto gente. A gente não tem direito a ser gente. Quando eu digo a gente, eu e Michelle somos pessoas negras, reconhecendo como a violência chega no nosso corpo, e sabendo que nas pessoas com pele mais retinta essa violência chega com muito, muito, muito mais agressividade, né? Então a gente sabe que essas lideranças políticas, elas precisam deixar esses espaços, e as pessoas que estão aqui indignadas, que não aguentam mais isso, precisam ocupar esse espaço. As pessoas estão dispostas a fazer essa mudança. Não dá mais pra gente ficar de nota de repúdio. Nota de repúdio não salva vidas, não faz absolutamente nada. O Carrefour tem nas suas costas mais de 4 mortes dentro das suas empresas e só fez nota de repúdio. Não teve uma movimentação que fosse além de uma nota de repúdio. Não teve formação na empresa, não foi ouvido o movimento negro, não foi responsabilizado, transferiu a responsabilidade para uma empresa de segurança, ou seja, não assumiu a sua responsabilidade, que foi dentro da sua loja, dentro da sua empresa. Não foi.
Então, assim, a gente precisa que as pessoas assumam suas responsabilidades e assumam um compromisso com essa população. De que o nosso país ele é racista e que a gente precisa guiar esse país numa direção de um país que seja comprometido com essas pessoas. E chega de tag preta no Instagram, vidas negras importam, e na vida real as pessoas não ligam para as vidas negras. Como é que vocês avaliam o perfil político hoje da Câmara Municipal e da própria Assembleia? São políticos tradicionais que estão aí há quase 30, 20 anos só mudando de cargos e a renovação nunca acontece. Resumiu tudo, a renovação não aconteceu. Infelizmente foram partidos de direitas que entraram, alguns perfis que estão lá não saem do seu gabinete, são projetos só de comemoração de datas e não conseguem nem... Porque assim, o papel do vereador era para resolver a questão de habitação, moradia. Um vereador pode criar um bairro, entendeu? E aí passa 3, 4 mandatos e não faz nada, e a gente só, aqui de fora, a gente vai intensificar o controle social. E denunciando, tendo a colaboração de alguns jornalistas aí também para que a gente tenha visibilidade nessas questões, mas a gente está muito triste com o perfil político que está lá. E por que o eleitor continua votando nesses políticos? Ai, são tantas variantes. São muitas variáveis. Desde dinheiro. Toma lá da cá. Toma lá da cá, de gente chegar no dia da eleição e falar assim: é pra que mesmo essa eleição? Aí você explicar que é pra prefeito e pra vereadores, assim. Então, a gente não pode parar, tem que ficar falando, tem que trazer pro cotidiano a política para poder, né? As coisas são muito estruturadas, né? A nossa formação política ela é muito frágil, assim como a nossa formação de identidade. Então, por isso esse país ainda continua um país tão racista. A nossa formação de identidade, enquanto ser amazônico, enquanto ser do norte do Brasil, enquanto ser negro, ainda é muito frágil. E, infelizmente, ainda não tem sido suficiente para combater o que está posto, assim como a nossa formação política, que não enxerga que o candidato atual a prefeito é alguém que foi pensado estrategicamente há 30 anos atrás, numa política que continuou. Do Gilberto Mestrinho a quem a gente tem hoje concorrendo à prefeitura. Continuam as mesmas pessoas, e infelizmente na nossa cidade as pessoas passam fome, as pessoas têm necessidades muito básicas e ainda acontece muita compra de voto e é muito difícil você conversar com alguém que tem fome. Você está conversando sobre política com ela, mas ela está te dizendo que ela está com fome, ela quer comer. E aquele outro candidato, ele vem e vai te dar o dinheiro. Então, assim, a gente precisa de uma formação política mais intensa, a gente precisa desses vereadores resolvendo os problemas das pessoas que são muito básicos, combater a desigualdade, que é muito básica, e depois fazer essa sensibilização para que as pessoas não comprem votos, sabe? Que elas vendendo esses votos, se perpetua o problema dela. Nunca muda. E é muito complicado a gente falar disso, porque a gente fez campanha e a gente viu ainda essa lógica do quanto você vai me dar, ou ainda a lógica do mas tu vai me dar isso, e a gente dizia, cara, mas isso não vai mudar nada, olha como é que tá a nossa vida. Ah, mas o fulano já veio aqui e já me prometeu uma geladeira. Eu dizia, olha, amigo, o que eu posso dizer é que a gente não vai fazer esse tipo de política, a gente entende a tua situação e a gente espera que você vote em alguém que vai te representar lá dentro, que vai mudar a sua realidade de forma estrutural, e não só hoje e amanhã. Não te dê só uma cesta básica que vai acabar daqui a uma semana. Muito obrigado pela presença e está aberto para vocês terem algum tipo de consideração final e quem sabe até abrir mais a luz do eleitor para a próxima eleição. Você que votou, as eleições não terminam, a política não termina nas urnas. Então, preste mais atenção na sua cidade, no seu estado. Cola na gente aí nas redes sociais, que é o nosso melhor canal de comunicação para trocar ideias, elaborar projetos e ações. E vamos juntas. É fundamental que, a partir de agora, você que votou na bancada, e você também que não votou na bancada, mas que foi interessado nessa nova forma de fazer política, se engaje, acompanhe as redes sociais. Nós estamos ainda, a política não acabou pra gente, esse processo de ocupação ele não acabou, ele só começou, e você pode fazer parte também disso. Então, filie-se, organize-se, venha com a gente para essa luta, porque nós temos muito caminho para percorrer ainda, e nós sabemos que juntos a gente chega lá.
a gente consegue derrotar esse bolsonarismo, a gente consegue derrotar esse conservadorismo, a gente também consegue dar dignidade para o nosso povo. Então eu acho que assim como eu, você também está cansado disso e precisa e quer mudança. Então vem com a gente que a política da vida real está aí, está só começando. É isso. Muito obrigado.